Então, pessoal, this meeting is being recorded. Ok. Continue. Muito bem-vindos ao 23º encontro, né, da comunidade de prática, um encontro que é uma iniciativa dos alunos do PPGTU, da PUC. E no encontro de hoje nós vamos reunir 5 doutorandos do programa para discutir o significado, né, do doutorado como uma experiência na vida pessoal e profissional de cada um de nós. Eu acho que isso vai ser bem legal. Os convidados são, em ordem alfabética, o Augusto Pimentel Pereira, a Daniela Vipieski, a Daniele Baú e a Michele Poitevin. A ideia é fazer tipo uma entrevista. Vamos começar perguntando para as pessoas simplesmente como elas decidiram entrar na vida acadêmica, fazer primeiro o mestrado e depois encarar para o doutorado. Alguns fizeram isso com um intervalo grande de tempo entre um e outro, alguns, como eu, fizeram de enfiada, fez um, em seguida já fez o outro, e entender por que foi escolhida essa estratégia, né? Por que cada um de nós escolheu essa estratégia e o que isso, quais eram as expectativas e o que a gente encontrou depois de ter feito doutorado, o mestrado, né? Todos nós já temos o mestrado concluído, estamos no meio do caminho, né? Temos que começar com alguém. Vou começar com a Daniele Baú, perguntando para ela um pouco como é que foi a história de vida dela, como é que ela entrou para o mestrado e por que ela entrou para o mestrado e o que ela esperava conseguir com isso. Pode contar para a gente, Daniele? Ok. Boa tarde a todos. Então, o convite do Geraldo é bem desafiador, né? Mas vamos lá. Eu respondi para o Geraldo na nossa primeira conversa que hoje eu sou o que eu nunca imaginei ser, nem me programei na vida. Então, quando eu me formei como administradora, eu comecei a trabalhar em empresa privada e imaginava alcançar uma carreira, continuar numa empresa privada. Hoje eu sou servidora pública e sou professora. São duas profissões que eu nunca imaginei na minha vida. Enfim, as coisas vão acontecendo e o doutorado, ele veio, o mestrado e depois o doutorado, ele vem em decorrência dessas mudanças, né? Eu trabalhava na General Motors, iniciei como secretária executiva e depois passei a gerente de relações com o cliente. E nessa época eu fui convidada para participar de uma mesa redonda em homenagem ao Dia da Secretária Executiva. E eu aceitei o convite, perguntei à coordenadora do curso, era um curso de graduação, eu perguntei à coordenadora do curso qual era o tema do debate. E ela disse que era aberto e eu fiz, então, organizei a minha apresentação e fui a esse convite. Agora eu vou pular etapas. O resultado desse convite foi um convite, uma ligação, no dia seguinte me convidando para ser professora, dar aula. Eu disse, não, a senhora está enganada, professora. Eu não tenho competência para isso. Eu nunca pensei em lecionar, eu não tenho competência, eu acho que a senhora se enganou. Eu sou profissional apenas. E ela me respondeu, não, Daniele, quem está enganada é você. E você que precisa saber que você tem competência, sim. E essa pedagoga, professora, foi quem mudou o rumo da minha vida, vamos dizer assim, né? Eu agradeci novamente, disse que não, muito obrigada, desliguei o telefone. No dia seguinte, ela me ligou de novo e falou, Daniele, venha me visitar aqui na faculdade, eu gostaria de conversar com você.
E aí eu fui e ela me deu um desafio. Ok, Daniela, então se você acha que você não é capaz, então vamos fazer o seguinte, você prepara uma aula e você vem aqui e vai dar uma aula. Eu disse, mas como dar uma aula? Então, eu vou te dar um tema e você prepara a aula e vem, tá bom? Eu pensei comigo, quer saber? E assim eu mostro para ela que eu não sou capaz mesmo, que ela está enganada e está tudo certo, e eu volto para a minha atividade e está tudo bem. E nesse dia tinha lá o reitor da faculdade, enfim, tinha uma série de pessoas e eles acharam que eu era capaz. E a partir daí, eu me lembro que no primeiro dia de aula, uma outra professora disse assim para mim, Daniele, nunca deixe seus alunos saberem que é o seu primeiro dia de aula, porque senão você não tem mais domínio sobre a turma. Eu ouvi aquilo, pensei, ok. Cheguei lá na frente de 40 alunos e disse, olha, pessoal, hoje é o meu primeiro dia de aula, eu nunca dei aula na vida, eu não sei como se faz isso, mas a professora Irene acha que eu sou capaz. Então, se vocês acharem que eu não sou capaz, por favor, falem para a professora Irene e a gente resolve isso logo. E todos os alunos riram e foi um semestre maravilhoso, eu me descobri, me apaixonei e fui, enfim, foi muito bom. Dali para frente, eu comecei a lecionar sem parar e eu acabei mudando de estado, fui parar em Fortaleza, no Ceará, e lá eu fiz o meu mestrado na Unifor e continuei lecionando. E minha preocupação é, como chefe de família, a história de todo semestre nós ouvíamos na sala dos professores, talvez não feche turma nesse semestre, né? Era uma preocupação das faculdades privadas, a questão de fechar turmas e de continuar lecionando. Então, essa também era uma preocupação minha por ser chefe de família. E aí eu encontrei no jornal, na sala dos professores, um concurso. O IBGE abre concurso para servidor, assim, assim, assado, e eu pensei comigo, ok, então eu acho que por aqui eu vou garantir que eu possa continuar fazendo o que eu amo e que eu possa garantir, né, a minha família. E aí eu fiz o concurso do IBGE e passei, e hoje eu sou servidora pública, sou professora e agora estou fazendo doutorado. Então, esse é o caminho que foi perseguido. Muito legal, Daniele, muito legal. Linda história. Linda história, muito obrigado. Quer dizer, na verdade, você, então, fez o mestrado para não só se reforçar na carreira acadêmica, como também como até um suporte, né, para avançar na carreira do servidor público, né, porque isso conta ponto na carreira do servidor, né? Sim, sim, sim. O IBGE, como um órgão de pesquisa, ele também tem um benefício, né, para aqueles servidores que procuram se capacitar e tudo. E, de todo modo, quando eu passei no IBGE, eu estava terminando o mestrado. Então, o mestrado veio mesmo pelo ofício de professora, né? A busca por maior conhecimento, porque minha preocupação grande era poder contribuir. Legal. Michele, e você? Como é Posso que foi a tua perguntar experiência? qual mestrado que ela fez? Que mestrado Sim, que você fez, Daniele? eu fiz mestrado em administração também. Administração. Michele, poderia contar para a gente como é que você, enfim, decidiu fazer o mestrado, em que ponto da carreira você estava, da vida pessoal, por que que isso te pareceu uma boa decisão e o que que aconteceu a partir dali? Claro, boa tarde a todos, agradecer ao Geraldo pelo convite, a todos vocês aqui por estarem aqui para dividir um pouco, né, a nossa experiência. Então, meu mestrado eu sou arquiteta formada pela Universidade Federal do Paraná, eu já tinha feito 2 especializações, uma em planejamento e gestão urbana e regional e outra em gestão de empresas.
Eu sempre gostei muito de estudar, eu trabalho no governo do estado há mais de 20 anos, e o mestrado ele surgiu na minha vida porque meu pai, junto com outros diretores do antigo Bamerindos, fundaram uma cooperativa de crédito, quando eles se aposentaram. E eu sempre gostei muito de estudar, e num determinado momento a OCEPAR criou um mestrado de gestão de cooperativas, que foi o primeiro no Brasil. E aí, na época, meu pai falou, olha, a gente precisa renovar aqui a cooperativa, você não quer fazer um mestrado? Eu falei, pai, eu sou arquiteta, eu não tenho absolutamente nada a ver com cooperativa. Mas ele falou, você fez MBA em gestão empresarial, você gosta de estudar, a gente precisa renovar aqui a cooperativa. E como ele fala, só tem cabelo branco aqui, precisamos aqui. E daí ele falou com outros colegas dele, e nenhum dos filhos queria encarar isso. E aí eu falei, bom, pai, eu gosto de estudar, tá bom, vou fazer. Então eu fiz um mestrado em gestão de cooperativas, foi o primeiro do Brasil, pela PUC, na Escola de Negócios. Tive que estudar muito, porque eu não tinha absolutamente ideia do que era uma cooperativa até então. Era a única arquiteta e era a única pessoa totalmente fora do meio ou agro, ou financeiro, ou, né? E foi muito interessante por esse lado, porque eu tive que me reinventar aí como, né, estudante. Eu acho que foi muito válido para ver que o mestrado ele muda a nossa forma de entender, né, o estudo, né, a gente tem na graduação e própria especialização, MBA que eu fiz, né, FGV, tudo, mesmo assim não me ensinou a estudar como o mestrado ensina, né, a rever artigos, a estudar cientificamente mesmo, né, então foi nesse momento profissional em que eu não estava querendo mudar totalmente a minha área, como de fato não mudei. Estou voltando agora às origens, né? Eu também sou professora de graduação, também me descobri em algum momento da minha vida, eu também nunca pensei em ser professora, mas vai ser, né, das próximas perguntas, realmente é um momento muito mágico, né? Onde a gente está ali ensinando e aprendendo muito também. Então, mas para ficar focada bem na questão do mestrado, foi nesse sentido, assim, para poder ajudar nessa cooperativa. Hoje eu sou conselheira da cooperativa, eu levo o meu conhecimento para eles, e foi muito válido, assim, por esse momento profissional e para abrir novas oportunidades, né? A gente vê que na nossa vida profissional, pelo menos nesse momento, a gente vai reaprender várias vezes, a gente vai mudar o rumo ou acrescentar novas competências, e aí o mestrado me trouxe essa condição. Muito legal. Eu acho interessante, né, Augusto, nós que somos planejadores, né, que vê que planejamento não adianta nada, né? As coisas, na verdade, na vida acontecem muito mais por acaso. Eu acho isso engraçado. Eu acredito muito em planejamento, mas mesmo olhando para a minha própria vida, eu vejo que as coisas vão acontecendo. Eu tenho uma história na minha vida parecida um pouco com essa que a Daniele contou, né? Que quando o Ramiro estava na DTCom, ele me chamou para ser diretor comercial da DTCom. Eu falei, Ramiro, mas eu não sei vender. Ele falou, claro que sabe, você é um ótimo vendedor. Eu falei, não sou. É sim, venha comigo. Essas coisas são muito curiosas, né? Mas o Augusto é um cara planejador, então vamos ver como é que o Augusto fez o mestrado dele, como é que foi a decisão, que eu acho que deve ter sido tudo ali, ó. Conta para nós, Augusto, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, não foi, Geraldo. Tá um pouquinho baixo o teu som, Augusto. Dá Tá muito baixo? Aumentadinha ali. Se eu falar assim mais perto, melhora para vocês? Melhora. Tá, então vamos segurar aqui assim. Bom, começa então tudo, na verdade, quando eu me formei, recém-formado, eu recebi... a gente estava com a ideia de abrir um escritório, né? Então eu tenho um escritório de arquitetura, onde eu atuo já faz 11 anos. A gente estava com essa ideia de abrir, e eu também sempre gostei de estudar, sempre me reconheci, assim, com a vida acadêmica, com essa parte de procurar as coisas, assim, sempre fui muito interessado muito curioso, né? Então sempre foi um ramo que a pesquisa sempre me chamou a atenção. E logo que eu formei, uma colega é uma coisa muito, muito louca, assim, porque ela é professora da arquitetura lá da PUC Campinas, a Ana Paula, e ela era filha de um colega juiz, que hoje já é falecido, do meu tio. Uma conexão muito, muito remota, assim. E ela, por algum acaso, trabalhou junto com o pessoal de Ferrara, que tinha parceria com a PUC, e na época o professor Gianfranco Franz, que era o diretor do Master Ecopolis, falou, vou te colocar em contato, que tem um mestrado legal lá na Itália para você fazer. E aí, recém-formado, não tinha muito o que fazer, fui fazer o Master Ecopolis, e, assim,
sem muita noção do que tinha que fazer. Esse primeiro grande aprendizado que foi se tornar um aprendizado alguns anos depois. Fui sem conversar com ninguém, sem falar com nenhum programa de pesquisa daqui, fiz o Master Ecopolis, acabei me tornando, inclusive, professor do Master Ecopolis nos anos seguintes, né? Ele depois foi extinto em 2014 por conta do formato, da dinâmica, mas foi uma baita experiência, um mestrado focado nessa parte de política e estratégia para o desenvolvimento local sustentável, então um mestrado dentro da Faculdade de Economia, então muito bacana, assim. Só que daí, na volta, eu voltei para o escritório, trabalhei alguns anos com o próprio Master, que era um mestrado mais prático, assim, né? E me descolei da academia. E aí, depois de algum tempo, assim, por duas motivações. A primeira de sentir que eu estava começando a estagnar, estava muito tempo sem fazer alguma coisa, então estava querendo sentir minha cabeça em movimento de novo, busquei essa aproximação com a academia, e por um reforço financeiro também, que a gente estava dentro do escritório enfrentando uma época em que a gente trabalhou, os primeiros grandes contratantes do escritório foram as empresas que acabaram sendo fechadas ou que deixaram de atuar na área da Lava Jato. A gente trabalhou muito com infraestrutura naquela época, então prestando consultoria para infraestrutura. Então, por essas duas motivações, eu me aproximei do PPGTU por causa do professor Tomás. Então, isso eu acho bacana, né? Sempre tem uma pessoa, assim, chave, que a gente lembra muito bem, que acaba mudando um pouco o rumo, né? Então, o professor Tomás, que já foi coordenador do PPGTU e hoje está no IAU, em São Paulo, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, lá à frente da revista Risco, enfim, está lá tocando agora em São Paulo. Já tinha sido do PPGTU, encontrei ele, tinha me dado aula na graduação, encontrei ele num voo indo de Curitiba para o Rio de Janeiro, encontrei ele no voo, sentamos juntos e ele me deu essa motivação, assim, vai, volta, se aproxime, vamos lá. E aí eu voltei e achava na minha cabeça que eu iria voltar para fazer o doutorado, isso era 2015, né? E aí sentei para conversar com o Mário, meu orientador, ele falou, olha, cara, não é bem assim que funciona, você fez um mestrado fora, eles não seguem, não têm a mesma hierarquia, a mesma forma, né, de produzir, próprio currículo deles na Itália é completamente diferente do nosso. E aí sentei com o Mário, conversei, daí fui conversar com o Firmino, aí conversei com um monte de gente e a conclusão foi, cara, vou ter que fazer outro, né? Não vai ter jeito. Tentar validar vai ser a mesma coisa que correr atrás de outro. E aí entrei no mestrado no PPGTU, mas eu entrei assim como você, eu entrei com um foco em entrar e fazer tudo num tiro só, né? Porque o foco tinha sido o doutorado desde o início, mas de fato, como também já disseram aqui, tipo, a quantidade de aprendizados, né? E a abordagem que a gente tem aqui de mestrado no Brasil, a nossa compreensão de mestrado aqui realmente acrescentou muito assim para mim. Então, não teve muito planejamento, não, mas no meio desse caminho, quando eu concluí o mestrado, também acabei me tornando professor, e hoje a trajetória é uma trajetória dentro da qual eu não consigo mais me ver descolado da vida de pesquisador, assim, mais, né? Encontrei uma vocação, assim, e ela acabou fazendo parte dos meus planos, porque eu acho que eu também era uma época em que eu era bastante jovem, assim, não tinha muita visão, né? O plano era fazer coisas, fazer acontecer, né? Então, tentar fazer o máximo de coisas possível para tentar ter o máximo de bons resultados possíveis, assim. Esse era o plano. Hoje, agora com um pouco mais de maturidade, tempo passado, doutorado já acabando, já está logo ali, já dá para ver a luz no fim do túnel. Se não for o trem vindo, tá tudo bem, né? Mas está logo ali a luz no fim do túnel. E agora acho que dá para fazer plano, sim, Geraldo, porque agora eu tenho mais subsídios para poder fazer meu planejamento. Sim, sem dúvida. Não, como a Daniele falou, né, muda a maneira da gente de pensar, né? A gente tem esse aprendizado, sem dúvida nenhuma. Eu queria ouvir também a Daniela, né? Porque a Daniela tem uma trajetória que é bem comum assim dentro do PPGTU, que eu conheço bastante gente que fez, né? Que fez a graduação e aí fez o mestrado meio que direto, né, Daniela? O que você estava esperando, assim? Qual era a tua expectativa? Por que você fez isso? E já entrou no doutorado também, né? Pois é. Estão conseguindo me ouvir bem? Tranquilo? Sim.
Primeiramente, né, boa tarde. Eu fico muito honrada por ter sido convidada, cotada para essa comunidade prática. Sempre estou vendo as apresentações e agora, estando no outro lado, é completamente diferente para mim, sabe? Primeira vez. E também com tantas pessoas com currículos tão maravilhosos também. Mas como o Geraldo comentou, eu fiz a minha graduação e logo depois eu fui para o mestrado. E logo depois fui para o doutorado. Eu sempre gostei de pesquisa, mesmo antes de entrar na faculdade. Eu sou filha de pesquisadora. Minha mãe fez mestrado e doutorado. Quando minha mãe fez mestrado, eu estava engatinhando, e quando ela fez doutorado, eu era adolescente. Então, eu via minha mãe passando as madrugadas, lendo e digitando. Eu só ouvia aquele tec-tec-tec de mouse, de mouse não, de teclado antigo. Então, para mim, sempre a universidade foi um lugar muito aconchegante para mim. Então, quando eu entrei de fato, para arquitetura, foi muito bom, eu me senti muito bem, porque no ensino médio eu era aquela adolescente um pouco deslocada, digamos assim, fazia o bullying do nerd. E aí, na faculdade, eu já me senti um pouco melhor. E eu fiz iniciação científica também por incentivo da minha mãe, eu fiz iniciação também numa área muito próxima de arquitetura, era a arquitetura sustentável, e lá eu já fiquei pensando muito na questão do mestrado. Então, desde a minha graduação, eu já vinha com esses objetivos. Então, tanto de casa quanto das minhas vontades, né? Chegou que eu me graduei em 2017, tive muitas coisas na minha vida pessoal estavam bagunçadas. E a primeira coisa que eu imaginei que eu podia organizar era um pré-projeto de mestrado. E foi isso, eu me formei em julho de 2017, aconteceu tudo na minha vida, uma pessoa muito importante não estava mais comigo, que era minha avó, ela faleceu bem próxima da minha formatura, e eu consegui me organizar na pesquisa, e foi um refúgio para mim, eu considero um refúgio, porque parece que eu conseguia me organizar as minhas ideias, os meus pensamentos, as teorias. Então, eu fiz a prova também um pouco na vibe do Augusto. A gente, se der certo, que bom, mas se não der, eu vou para outra coisa. Então, eu fiz a minha prova de mestrado, eu não tinha conversado direito com nenhum orientador, eu só li muitas coisas, fui orientada pela minha mãe e coloquei o meu pré-projeto de mestrado para ser avaliado. Fui super nervosa para a entrevista, mas deu tudo certo. Passei, fiz o mestrado. E o doutorado foi também num período assim, que eu já tinha minha pesquisa praticamente, já estava encaminhada para a reta final da defesa, e aí fiz meu pré-projeto e submeti também com aquela mesma intuição de se der, a gente entra no doutorado, se não der, não tem problema, porque foi também bem caótico. Mas essa é a minha jornada até então. E o mestrado acabou te abrindo uma oportunidade, né, Daniela, Sim, de verdade. fazer um estágio lá na Federal, né? Então, eu estava querendo fazer uma segunda rodada de perguntas sobre isso exatamente, quer dizer, o que o mestrado e o doutorado, de alguma maneira, nos qualificam mais, né? Bom, faltou falar da minha experiência, né? A minha experiência foi bem, inicialmente, um pouco parecido com a Daniela, assim, eu não tinha muito visão de que eu iria para a vida acadêmica algum dia, sabe? Nunca tive isso, né? Inclusive fui, né, formado profissionalmente numa equipe, né, que a Michelle conhece bem, o Augusto também, que é a equipe do Jaime Lerner, que é um bando de pessoas não acadêmicas, todos só com a graduação, todos só práticos, pessoas práticas, né? E quando eu fui, então fui fazendo a carreira assim. Quando eu fui escrever esse livro que eu fiz sobre eles, né, que chama-se Curitiba Urbanismo Essencial, daí que eu comecei a pensar que eu fazer um livro, como assim, só um arquiteto da equipe fazendo um livro para falar bem do Jaime Lerner, o pessoal vai desqualificar o livro, né? Vou falar, não, o cara é arquiteto lá deles, tal, claro que ele ia falar bem. Aí eu falei, acho que eu deveria ter alguma titulação e tal para dar um pouco de seriedade para o meu livro. E aí o Márcio Espinosa, que era do PPGTU naquela época, é que me sugeriu, falou, não, você tem que fazer um mestrado, você vai gostar aqui do PPGTU, venha para cá, venha fazer.
E aí eu fiz um projeto que no começo parecia um pouco com o livro, no final, como sempre, né, acaba ficando diferente, mas isso, de fato, mudou minha maneira de pensar. Acho que alguns de nós já disseram isso aqui, né? Quando você faz mestrado, a gente aprende, de fato, a pesquisar. Então, não só melhorou o livro, eu voltei e reescrevi a conclusão, a parte final do livro, como hoje em dia eu vejo que a minha abordagem para qualquer problema, enfim, a maneira de lidar com as coisas, né? Ela ficou diferente, né? A gente, de fato, ganha isso, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês isso, né? O que o doutorado, que já é uma jornada agora até de uma certa forma, até um pouco mais solitária, mais independente, né? E mais autônoma, né? Eu gostaria de saber, podemos fazer a mesma sequência, começar com a Daniele. Hein, Daniele Baú? Gostaria de nos contar alguma coisa sobre isso? O que o doutorado mudou na minha vida? Sim, Isso? deixa eu só fazer um comentário antes. Se alguém tiver alguma Diga. pergunta, Ana, Juliana, enfim, Noélio, o pessoal de sempre aqui, que está sempre aqui, por favor, né? Mas enquanto vocês não tiverem, eu tenho um monte delas aqui para ir fazendo. Pode falar, Daniele, por favor. Olha, mudou tudo. Mudou tudo. É difícil a gente enumerar, né? Porque eu acho que aquela palavra complexidade, ela combina bem com o doutorado. São duas palavras que interagem bem, né? Porque você envolve tudo. O doutorado sempre foi um desejo. Entre o mestrado e o doutorado foram muitos anos. E esse desejo ficou guardado, e um dia, de novo, apareceu alguém na minha vida, dessa vez um colega do IBGE, que descobriu que eu tinha vontade, muita vontade de fazer doutorado, e ele me perguntou por que eu não fazia. Parece brincadeira, né? Eu disse, não, já passou o tempo. Não, doutorado já passou, não, isso aí já ficou para trás. Aí ele respondeu para mim, como é, Dani? Você está dizendo que o doutorado ficou para trás? E ficou. Não, e aí ele começou a insistir, e eu fiz um acordo com ele, é doutor em geografia, esse meu colega. Fiz um acordo com ele, ok, eu vou escrever um projeto, e você vai ler esse projeto e vai dizer para mim se eu tenho condições de pôr o pé lá na universidade, só pôr o pé. Você vai me dizer se eu tenho condições. E se eu não tiver, eu vou contar com a sua honestidade, porque se eu não tiver nem o pé, eu não vou pôr lá. Tá bom, Dani, então eu escrevo. Aí eu escrevi o projeto, entreguei para ele, e ele disse para mim, o que você está esperando para começar, para ir lá e participar do... Então, o doutorado era um desejo, era um sonho, que já estava guardado, engavetado, e que voltou. Mas ele, acima de tudo, eu me via com uma responsabilidade muito grande com os meus alunos. Eu acho que quando nós estamos nesse ofício de professor, a gente tem um compromisso muito grande com os alunos, que vai muito além da presença, né? Vai além de você estar ali apenas, vai no seu comportamento, naquilo que você externaliza, não só o conhecimento que você transmite, mas o que você externaliza enquanto percepção de vida. Então, era um compromisso também, por isso esse desejo. Então, mudou tudo. Mudou tudo. Não sei se respondi a sua pergunta. Eu tinha caído. Acho que deu algum problema aqui. Quem poderia falar agora? A Michele? Posso falar na sequência. Utilizando até do sonho da Dani,
e do Jaime Lerner que você citou, ele tinha uma máxima, né, que ele dizia, você sonha, aí você, de repente, o mundo te traz outras dificuldades, você deixa aquele sonho quietinho, de repente ele vem, bate nas tuas costas e diz, aqui, ó, tô eu aqui de novo. Exatamente. Então, é um pouco isso que aconteceu, eu só queria citar, porque eu entrei no Estado quando ele era governador, para mim foi uma escola, né, as pessoas com que eu trabalhei, então eu tenho uma memória afetiva muito grande, assim, dessa escola. Mas voltando agora para a minha questão pessoal, acho que o doutorado, ele traz um amadurecimento também muito grande, porque o mestrado você fica focado muito no que os autores falaram e faz algumas amarrações, mas o doutorado ele faz você sair um pouco dessa zona de conforto e você ousar, você ter que criar. Então, te dá uma segurança, que eu acho que também para a vida acadêmica é importante, né? Para dizer, puxa, eu estou criando uma tese, eu estou, né, falando uma coisa inédita. Então, o doutorado está trazendo para mim, assim, essa mudança de novo de pensamento, dizer, não, tudo bem, algumas pessoas realmente já escreveram sobre isso, mas você está sendo ousada e está criando uma coisa diferente. Então, para mim, tá sendo esse amadurecimento também, e essa provocação, né, da gente tentar realmente buscar algo novo nesse... Eu estou ainda no 2º ano, então tem um bom caminho pela frente, mas está me trazendo esse aprendizado. Sem dúvida, ele deixa a gente, né, é bem isso aí que você falou, né, de você começar no mestrado sendo obrigado a ter essa disciplina de citar os outros, de ler, de ficar dentro da literatura, né? Isso lembra um pouco, né, Michele, o plano de ensino da Bauhaus, que o Walter Gropius fez, né? E lá na Bauhaus ele tinha 2 tipos de professores, né? Ele tinha o que eles chamavam de mestres da forma e os mestres, se não me engano, do fazer. Os mestres da forma eram os arquitetos, enfim, a maioria arquitetos, e os mestres do fazer eram os caras que sabiam dobrar ferro, grudar chapa, formar plástico, e esses caras tinham que se entender, porque, então, no começo, eles faziam você simplesmente copiar coisas de ferro, copiar coisas de madeira, copiar para você só aprender a dominar o material, né? E depois que você estava dominando esse material, é que ele deixava você passar para o lado da criação, né? Então, de alguma maneira, essa imagem que você fez do mestrado e do doutorado parece um pouco com isso, né? No mestrado, você simplesmente lê o que os outros dizem, leia muito, aprenda muito e domine isso, e aí tente dizer alguma coisa. Depois que você fez isso bastante, aí no doutorado, tudo bem, você pode dar sua contribuição. É uma coisa assim. Né, Augusto? Como é que foi contigo essa experiência? Então, você mencionou ali uma coisa que... Deixa eu fazer uma coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Porque meus sócios foram embora, agora eu posso abusar aqui. Eu só não sei se eu estou ouvindo vocês. Alguém pode só confirmar aqui? Estamos te ouvindo. Beleza. Agora eu também estou. Te ouvindo muito melhor. Agora está bem melhor o som do que estava antes. Que bom, desculpa, gente. É que eu estou com fone. Esse é meu fone de guerra. Acho que é tão... Da época que eu entrei no doutorado. No mestrado. Então, mas o Geraldo tocou num ponto que é muito bacana, porque a gente, inclusive, já conversou sobre isso, eu e ele, a gente trocou essa ideia uma vez, que até esqueci de falar. Uma das motivações pelas quais eu também entrei no mestrado, eu tentei me aproximar da vida acadêmica, né, foi não só por causa do meu interesse, porque eu realmente eu me realizo em sala de aula, assim, é uma das coisas, é uma das paixões da minha vida que eu realmente não me vejo mais sem, das coisas que eu faço. Mas, num primeiro momento... Dar aula, né? Você está falando de dar aula, né? Dar aula. Estou falando disso porque, na verdade, o mestrado entrou também como uma viabilização de me tornar professor, né? Porque eu descobri que o diploma de Ferrara era insuficiente quando uma faculdade disse, não vai dar para te contratar porque esse aqui a gente não vai aceitar, não vai funcionar. Então, foi através disso que eu teve esse meu retorno, essa minha reaproximação, né? Também. E essa motivação de dentro do escritório, um dos pontos foi exatamente isso, a busca de uma credibilidade, né? Porque quando você está aqui como prestador de serviço, como alguém que tem um escritório de arquitetura,
e você se apresenta como alguém que também é da academia, alguém que também está na ponta. Agora, foi impressionante assim para mim, como nesse último ano de doutorado virou a chave. Eu não me sentia capaz, não me sentia um doutor. E quando eu comecei, a pesquisa foi ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo. A hora que eu consegui desenhar o meu modelo, foi uma coisa assim, eu chego a arrepiar até hoje, a primeira vez que eu desenhei o meu modelo. Porque foi a hora que eu falei, nossa, virou essa chavinha, né? Então, estar na ponta do iceberg, como a Michelle falou, como a Daniela falou, de você ter esse compromisso para com quem você ensina, né? De estar na ponta do iceberg, aqui também é muito bem visto. Porque quando eu me apresento como o arquiteto do escritório, mas que também é professor e que também está cursando um doutorado, em breve ser doutor, e o Mário sempre falou isso para mim, né? O meu orientador sempre falou isso para mim. Ele falou, além de tudo, tem a chancela. Porque quando você tem um doutorado, né, aquela noção, o mestrado te dá, te faz apto a seguir um caminho com as próprias pernas. O doutorado mostra que você sabe guiar esse caminho, né? Então, quando você tem isso, a tua forma de encarar o mundo, além dessa chancela, também muda muito. Então, foi uma das motivações que me trouxeram assim. E isso eu senti muito, esse virar da chave, porque como a gente tem também um escritório de arquitetura, e depois a gente teve que entrar no mercado imobiliário, o Geraldo, a Michelle, o pessoal que for do ramo da arquitetura que sabe, um escritório de arquitetura jovem e que consegue ter uma mínima sedimentação no mercado, ele tem uns 15 anos, 20 anos, né? O Reginaldo, que foi presidente do PUC, muito amigo do Geraldo também, ele falava para a gente chegava para ele, a gente estava com uns 8, 9 anos de escritório, a gente contava dos feitos que a gente estava tendo, ele falava, puxa, que legal, pessoal, daqui uns 15 anos vocês vão estar com tudo. A gente, meu Deus, 15 anos, mais desse sofrimento, né? Porque é muito difícil você estar nisso. E ter um doutorado foi um atalho. Ser professor, ter um mestrado, ter um doutorado foi um atalho. Foi uma forma da gente demonstrar credibilidade sem ter, usando a expressão, a Michelle falou dessa coisa, tem muita gente com cabelo branco, eu ouvi o contrário. Uma vez eu fui conversar com o dono de uma construtora, apresentei todo o nosso portfólio e falou assim, cara, tá faltando neve aqui, ó. Ele falou, foi essa expressão que ele falou, né? Então, e aí isso foi um atalho, de fato, assim, foi uma forma mais rápida de você conseguir credibilidade e aquelas coisas de hackear o sistema, né? Então, hoje tem essa vantagem competitiva, consigo realizar duas das coisas que eu mais gosto na vida, que é dar aula e pesquisar, com autonomia, né? Em breve, com toda a autonomia possível que um doutor a gente vai poder ter. E, além disso, tem essa parte das retrovantagens, né? Essa retroalimentação que, na outra faceta, que é quando eu estou aqui no meu escritório, isso me ajuda muito, assim. Então, eu acho que essa parte da credibilidade, que é um ponto que a gente não toca muito, e eu estava falando para o Geraldo, assim, que quando eu estou usando a teoria institucional como base epistemológica da minha tese, ela fala muito no isomorfismo institucional, que basicamente é você ficar reproduzindo pares, né? Então, as pessoas querem ser umas iguais às outras dentro de um mercado, porque isso faz com que você, pelo menos por aparência, diminua alguma vantagem competitiva que alguém tenha, ou por reputação. Então, você tem diversas motivações. E a reputação é uma delas, e a gente não fala disso, parece que é o elefante na sala, mas no fundo, nós somos seres humanos inseridos em uma sociedade e a gente busca validação, a gente busca posicionamento e tá tudo bem, né? Eu acho que é legal a gente falar disso porque muda muito o trato das pessoas, a forma como você vê o mundo, a forma como você consegue se postar. Então, acho que é isso. Sem dúvida nenhuma. Tem tudo a ver isso aí que você falou. Daniela, como é que você está vendo o doutorado te apoiando na tua carreira de futuro? O que você pensa em fazer? Ir para a academia dar aula ou você tem alguma outra... Qual a tua Então, visão de carreira com o doutorado? Como você já tinha até comentado, no caso, não foi um estágio. Eu sou arquiteta júnior, faço parte do banco de consultores da Funpar e eu estou num plano diretor, faço parte da equipe. E foi uma das portas que o mestrado me abriu, porque eu acho que as fundações, elas têm sim uma conexão um pouco maior com a questão da academia. Então, a gente tem essa comunicação, essa possibilidade,
que talvez seria um pouco mais difícil para mim se não tivesse mestranda, e no caso agora com o doutorado. Eu acredito que, assim, tanto na área da consultoria, na área do urbanismo, também tem que ter uma quilometragem da academia, mas também tem que ter muita prática, pelo que eu percebo, né? Pela minha visão de mundo que eu tenho dessa prática. Então, tem que estudar muito, mas também tem que praticar muito. Eu acho que o doutorado, ele já me abre uma porta muito maior do que eu imaginava. Também até a Nicole comentou sobre um processo de amadurecimento ali, né, nos comentários, que eu concordo com ela, a gente desabrocha em várias coisas, em vários sentidos. Então, assim, concordo que do mestrado para o doutorado tem muito isso da gente ficar no mestrado talvez muito mais apegado a alguns autores, e no doutorado a gente se abre para um mundo mais... assim, eu digo que os autores que a gente usa não é mais a gente se apoiando neles, é a gente puxando quanto mais autores conseguir para as nossas fundamentações, que a gente está fazendo todo esse jogo. Então, assim, acho que é uma experiência muito enriquecedora e que eu não me arrependo nada de ter feito toda essa depois da graduação e para o mestrado, depois do mestrado e para o doutorado, eu não me arrependo. Inclusive, acho que recomendo bastante também. Legal. Ana, teria algum comentário a fazer? Ai, eu estou muito contente desta conversa, porque realmente dos objetivos da comunidade prática é a gente se conhecer com colegas de outras turmas. E é a primeira vez que eu ouço falar a Daniel e a Michelle, então é muito prazer, primeiramente. E muito obrigada por contar as histórias de vida de vocês relacionadas à academia. Me fizeram lembrar muitas coisas, tem situações similares. Eu, contrariamente a Daniele, eu ingressei à academia na procura de estabilidade, porque eu comecei a trabalhar como arquiteta júnior em instituições públicas de caráter municipal e nacional, em temas relacionados a planejamento urbano e urbanismo. Mas na Colômbia tem parados editais para funcionários públicos, e teve uns 10 anos que ficou sem editais e só faziam contratações por tempo limitado. Então, eu comecei a trabalhar assim, com um contrato por 8 meses, um contrato por 11 meses. Depois daqueles 2 primeiros contratos que acabavam e não foram renovados porque coincidia com uma mudança de governo em todos os níveis. Então, não haviam aqueles pequenos editais para profissionais temporais. Eu ficava louca. Então, foi na procura de estabilidade que eu achei, com os colegas que eu trabalhava na prefeitura de Bogotá, que um deles era docente. Ele me falou, tem um edital para docente. E eu comecei aí inicialmente di un par de horas de aula e depois apliquei para outro edital tempo parcial e depois abri uma vaga para tempo integral e acabei na carreira docente. E por aí que fui também precisando entrei no último ano que aceitaram, que foi no ano 2007, foi o último ano na Javeriana de Bogotá que aceitaram docentes sem mestrado. Eu dava uma aula de teoria da arquitetura nos primeiros semestres. Os editais depois precisavam de mestrado, mas eu entrei e já estavam cobrando para mim fazer um mestrado. Então, logo também, isso foi paralelamente com o último trabalho que eu tive numa instituição pública, na prefeitura. E aí eu, com os colegas, fui
procurando um programa de mestrado, e aí foi. Então, eu lembrei de situações. Foi também um colega geógrafo que me incitou para fazer, fiz mestrado em geografia, porque eu vi que ele tinha competências que eu não tinha por conta da graduação em arquitetura. E a gente estava numa questão na área de planejamento urbano, especificamente um tema de renovação urbana, de planos parciais, chamam lá para renovar áreas da cidade. Eu precisava, tipo, a escala maior, e essa escala grande da cidade, nossa, aí apaixonei. E aí gostei muito disso. Depois, já com uma experiência docente, no final eu fiquei 10 anos na docência, eu já precisei de fazer um doutorado, e ir para fazer o doutorado também foi uma excusa para ir para o Brasil, que era também um sonho que eu tinha por aí, engavetado, como vocês falaram. Isso aí, acabei contando a minha história, eu não era convidada. Não, mas que legal. Não posso que legal. evitar. Não, eu gostaria até de, se, enfim, outras pessoas quiserem comentar, eu quero depois entrar nesse assunto que a Nicole levantou aqui, porque eu acho que é bem importante, mas estou vendo que o Fernando Pacheco está na sala, né, Fernando? Não sei se você gostaria de fazer algum comentário. Você também começou a fazer, chegou na academia mais tarde, né? Que nem eu, por exemplo, né? Gostaria de fazer algum comentário? Tá sem o som não está ligado. Olá, boa tarde a todos. Agora está. Tive o prazer de compartilhar a sala de aula, o Augusto, o Geraldo, se eu não me engano, a Amanda também. Quem mais? Desculpa, a Daniela, acho que também, né? Não me lembro. Ah, a Juliana. Eu para quem não me conhecia, eu desapareci do PGTU, eu tive a felicidade de ter uma grande paixão na vida, que foi o motociclismo, mas infelizmente há 2 anos atrás ele me pegou uma peça e que me afastou de várias coisas, inclusive do PPGTU, enfim. Ficamos muito felizes, Fernando, de você estar de volta, porque quando teve o ocorrido foi um susto para todos nós. Você pode não estar sabendo, mas nós fizemos um belo susto e ficamos na torcida para você estar aqui conosco novamente. Legal, bom ouvir isso, eu fico feliz. Mas, assim, eu brincava, um dia alguém, não me lembro quem foi, eu sei que era uma menina que estava sentada do meu lado e perguntou: o que o senhor está fazendo aqui? Acho que andou vendo meu currículo lá, descobriu que era pré-histórico, que eu já tinha mestrado e doutorado. Aí eu falei bem baixinho para ela, tinha alguém dando aula, que não me lembro qual era o professor, eu falei: vem aqui, me escuta aqui para a gente não atrapalhar o professor lá. Ela veio bem pertinho, eu falei: o dia que meu terapeuta me contar, eu te falo, tá? Ela nunca mais me perguntou nada, mas enfim. Mas só rapidamente, primeiro, meus parabéns por esse encontro. Eu acompanho, eu recebo os e-mails do PPGTU até hoje, mesmo porque eu sou, apesar de ter perdido todos os prazos, eu estou lá matriculado ainda e tentando encontrar um jeito de terminar aquilo. Então, eu vejo as comunidades de prática, mas essa me chamou em especial atenção pelo tema, né? E também por saber que era o Geraldo que ia coordenar, que tem uma experiência muito grande, e conhece pessoas que também, de alguma forma, impactaram minha vida, como é o caso do Ramiro, que hoje está na presidência da Fundação Araucária, e que eu tenho o prazer de hoje ser assessor dele também, né? Eu trabalhei minha vida inteira, eu estou há 35 anos, a Michele falou que está 20 no governo do Estado, Michele. Eu estou há 35, tá? O tempo passa rápido. E não consigo me aposentar, quer dizer, enquanto eu não encontrar alguma coisa interessante para fazer, imagina, né? Então, eu estou lá assessorando e fazendo coisas que me deixam muito feliz, porque graças a um mestrado e um doutorado que tive a felicidade de fazer há 25 anos atrás no exterior, é que eu me acho em condições de poder estar lá assessorando a diretoria da Fundação, porque eu estou ajudando a implementar um novo conceito chamado de Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação, que são os NAPs, que é uma revisão da forma de financiar ciência e tecnologia no Paraná, não mais baseada na demanda individual de pesquisadores, mas da demanda das políticas públicas do governo do Estado, né? Muda tudo, e eu acho isso importantíssimo. Então, só para dar esse relato, eu também fui fazer mestrado e doutorado por coisas muito parecidas com vocês.
planejamento é bom, Augusto, mas a gente descobre que ele funciona de vez em quando só. Na maior parte das vezes a gente está fazendo as coisas por acaso e por convite de pessoas. E tem pessoas que marcam a nossa vida. Então, eu só fui para o PGTU por causa do mestrado inacabado em administração, Michele. Eu fico feliz de ver teu depoimento do curso do mestrado profissionalizante para as cooperativas, porque antes dele eu fui professor 10 anos na PUC, assessor do irmão Clemente, que mudou minha vida também, o tempo que eu passei assessorando aquele homem brilhante. Mas eu tinha um acordo, quando voltei do meu doutorado com a FINEP, para auxiliar o governo brasileiro a implantar novos modelos de gestão, que foi meu doutorado na época que eu fiz na França. E a PUC foi muito importante, porque eu pude fazer aquilo. Tinha recursos do governo brasileiro e pude fazer. E eu era professor e pesquisador lá na Escola de Negócios. E lá eu montei um curso para as cooperativas paranaenses. Eu passei um ano em Ponta Grossa, em Maringá e em Toledo, só dando curso de novos modelos de gestão, baseado em gestão do conhecimento para cooperativas, o que foi o embrião desse outro, que ele nasceu depois que eu saí. Então, eu fico muito feliz de ver esses resultados que a gente ajudou a construir e implantar, né? Mas eu não vou falar, porque eu estou vendo meu terapeuta fazendo assim para mim, né? Eu sou prolixo, eu tenho que tomar cuidado. Mas parabenizar vocês e dizer que eu fico muito feliz em ver isso acontecendo, né? É muito gratificante para quem já passou por isso. E vocês podem perguntar, o que te levou para o PGTU? Simples, ninguém é perfeito, então eu fui engenheiro civil um dia e fui engenheiro de produção. E cada vez que eu descia de avião em São Paulo, em Guarulhos, eu olhava e falava, isso aqui é o absurdo da ignorância humana, né? Não é possível existir esse tipo de coisa. Mas o engenheiro civil não é capaz de enxergar o território dessa forma, o engenheiro de produção muito menos. Foi isso que me levou para o PGTU. Eu preciso aprender a olhar para o território de uma forma diferente. E foi isso que me levou para lá, e eu continuo, apesar de afastado, eu continuo lendo, estudando, e como disse o Augusto, né? E vocês todos relataram, só que com uma visão completamente diferente. Aí você descobre que não só aquele curso de graduação é importante, né? Mas você entender, olhar para a realidade com os olhos de um sociólogo, de um antropólogo, de um filósofo, né? Você ter uma visão multitransdisciplinar da realidade é fundamental para a gente poder compreender essa complexidade e poder agir, né, como cidadãos e como pesquisadores em cima dela. Então, eu só queria dar essas palavras rápidas, parabenizar vocês e Legal, agradecer Fernando. pela companhia e pela oportunidade de ter sido colega de alguns de vocês, tá bom? Legal. Fernando, a gente devia, então, pensar num programa, né, mais na frente, do Fernando vir contar para a gente como é que são esses NADs, né, esses grupos de horizontais de pesquisa que você está planejando lá, não é, Augusto? Acho que é legal da gente saber como funciona isso, porque, de repente, eu vejo muito, né, Fernando, que eu também gosto de pesquisa, né? E fico querendo me meter nessa área, mas, por outro lado, quando eu olho para o Mário e para os pesquisadores que tem no PPGTU, né, eu vejo que é uma vida estressante ficar escrevendo artigo, uma coisa que eu quero estudar e descobrir coisas, na verdade, e não ficar escrevendo artigo, né? Então, de repente, se existem novos grupos, novas maneiras da gente pensar em organizar isso aqui no Paraná, né, seria bem interessante. A gente podia marcar um dia de você contar para a gente isso. Geraldo, é só vocês agendarem. Eu faço isso com prazer, é isso que eu estou fazendo. E, aliás, vocês vão me ajudar, porque eu participei de uma reunião que teve recentemente, onde estava o Firmino coordenando, alguns outros professores da PUC, não me lembro qual foi o tema, 15 dias atrás, e educadamente perguntaram se eu estava vivo ainda, o que eu estava fazendo. Eu dei uma sondada e descobri que eu ainda não sou uma pessoa totalmente não grata lá. Então, eu acho que ainda eu consigo terminar. Seria muito frustrante eu não terminar, gostaria de terminar o mestrado lá. E então eu estou tentando encontrar uma forma de fazê-lo casando duas coisas, não só esses novos conhecimentos que eu estou trabalhando, né, que tem muito a ver com o meu doutorado em ciência da informação e gestão do conhecimento que eu fiz há 20 anos atrás, e tentando enxergar de que forma isso pode ser auxiliar um projeto de pesquisa que seja uma dissertação aceitável dentro da visão da gestão urbana. Eu estou tentando fazer esse casamento. Essa conversa com vocês sobre o que nós fazemos lá, com a visão que vocês têm do que é gestão urbana e do mestrado e doutorado, olha, vocês podem me ajudar muito também. Ana, já temos tarefa agora. Vou combinar com a Ana e com a Nicole, vamos montar, Juliana, né? Vamos montar um evento desse tipo aí. Acho que pode ser uma boa oportunidade para todos nós.
Legal. Pessoal, eu gostaria de entrar agora nesse assunto. Acho que já está chegando na hora, né, Ana, de fazer a última rodada, né? Que é essa experiência catártica do mestrado e do doutorado, né? Como é que foi para cada um? Eu quero dar um depoimento aqui, começar dando depoimento que para mim foi muito importante ouvir. Acho que no Comunidade de Prática 2 ou 3, um dos primeiros lá, né, Nicole? O Augusto falando, né? O depoimento dele para mim foi bem importante, porque eu estava entrando na fase ali de chegar para terminar o texto e ficando num nervosismo, porque eu não via aquele negócio nascer de jeito nenhum, eu não estava vendo o prazo vindo e o texto não ficando pronto, né? E de repente, aquilo ficou pronto, sabe daquele jeito que o cara faz a mágica na sua frente, assim, e ficou pronto, e você, ficou pronto, né? E até que, ouvindo o Augusto, eu entendi que se você relaxar, isso pode parecer uma coisa natural um dia, né? Eu estou tentando descobrir isso ainda, né? Então, eu gostaria de ouvir, acho que a gente podia fazer de novo aquela sequência, né? Primeiro a Daniele, depois a Michele, o Augusto e a Daniela depois, de como é que foi lidar com a questão do prazo de terminar a dissertação. Enfim, a sua primeira dissertação foi sobre administração, né, Daniele? Como é que foi, qual era o tema e qual foi a dificuldade de fazer ela, como é que você lidou com isso? O mestrado me trouxe vários aprendizados e que eu carrego, inclusive, na minha profissão de professora. Eu era muito curiosa com temas que, na época, eram novos. Um deles era a gestão por células e o outro era a Learning Organization. E eu resolvi que eu queria entender como acontecia a aprendizagem dentro de um sistema por células, um sistema administrativo por células. Então, eu queria reunir 2 temas. O meu primeiro orientador, eu escrevi uma parte, algumas páginas e levei para ele, e ele disse que era impossível, que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta, que aquilo não ia dar certo, porque Learning Organization era um tema muito profundo, que buscava, a origem estava lá na educação, e aí eu ia ter que puxar aquilo lá da educação, e que gestão por células era um outro tema bastante profundo e que eu não ia conseguir, eu não ia dar conta. Eu saí arrasada da sala dele, me imaginando a pessoa mais burra que existia na face da Terra. Era como se eu tivesse visto um 0, assim, numa prova. Era assim que eu estava me sentindo. E eu fui embora para casa e pensei comigo, mas eu não quero, mas eu vejo conexão, porque a minha cabeça funciona assim, a minha cabeça vê conexões o tempo todo. Tudo que eu leio, eu vou conectando com isso, com aquilo. Meu cérebro pensa desse jeito. E não tem como mudar, é o meu cérebro, sou eu. E aí eu voltei para casa e continuei. Pensa numa pessoa inteligente, você deve ser uma pessoa muito inteligente. Não, acho que não, acho que não. Bem, por minha sorte, e aí vem o lado bom, esse professor fez um concurso na Universidade Federal do Ceará e foi embora. E aí veio um outro orientador, e era uma professora, o nome dela é Ana Silvia, e eu pensei comigo, meu Deus, lá vou eu, vamos tudo de novo, vamos ver o que vai dar. E levei o que eu tinha escrito para ela e fiquei quietinha. Ela recebeu e disse, eu vou ler, Daniele, e eu te chamo para a gente conversar. Tá bom. Ela me chamou e disse para mim, pode tocar em frente. Eu não acredito. Eu não comentei com ela o episódio com o professor anterior, eu não fiz nada disso, eu fiquei caladinha. Ela disse, pode continuar, e aí a gente vai tocando, enfim. Quando chegou na minha defesa, lá na apresentação da dissertação, foi convidado um professor de Minas Gerais, doutor em administração, e ele ficou indignado. Como que eu tinha unido 2 temas como aquele? Que aquilo era inacreditável.
Aí a minha dissertação tinha quase 300 páginas por conta dos 2 temas, né? Ele disse que não era possível. Aí o outro professor convidado disse, sim, mas você queria o quê? Que ela escrevesse um compêndio? Eu não tenho como, o que ela já escreveu já é muito, enfim. Eu fiz a pesquisa prática na Ambev, que eu tinha trabalhado lá, eu entrevistei 62 operadores para falar sobre gestão em células e para eles me dizerem o que eles aprendiam e como eles aprendiam. Então, eu fiz o processo do aprendizado nesse sistema de gestão em células. E por conta desse professor que estava indignado, a minha nota foi 9. Então, eu também aprendi no mestrado uma expressão que se usa muito na administração, que é resistência à frustração. A gente precisa ter resistência à frustração. Porque toda a minha dedicação, entrevistar 62 operadores, compilar todos esses dados, trazer 2 temas, me restou uma nota 9. Então, esse foi o aprendizado do mestrado. E o doutorado, o que ele me trouxe de aprendizado, eu aprendi É incrível, eu não sabia que eu era capaz de repensar ou de pensar de outra maneira. Eu não me via, porque a gente sai do mestrado com uma escola, com um sistema e um método. E você acha que quando você ingressa no doutorado é aquele método e aquele sistema que prevalece. Mas no doutorado não é assim, você tem que repensar e reinventar e recomeçar, mas é recomeçar mesmo, do zero. Esquecer tudo aquilo que ficou no mestrado e ainda por cima num contexto que é gestão urbana, que não é nem administração, né? Então, o doutorado me trouxe um recomeço. E eu não me imaginava capaz disso e foi muito bom, valeu. Valeu só por isso, até agora já valeu muito. Muito legal. Daniele, mas eu acho que isso acontece também porque foi uma mudança de área de conhecimento muito grande. Eu experimentei algo assim quando fiz um mestrado em geografia, mas aqui na gestão urbana eu me sinto muito confortável em termos de área de conhecimento, porque já tinha um mestrado. Mas acho que isso que aconteceu com você foi por conta dessa mudança, tem que se reformatar os métodos, as teorias. Mas é muito bom, faz o cérebro. Eu acho que tem essa questão também, que a gente não fala o que ainda, mas a gente muitas vezes tem que lidar, e eu acredito que todos nós já tenhamos passado em algum momento por uma situação como essa, que é a vaidade acadêmica. Então, por exemplo, esse professor da sua banca, ele pode ter se sentido, e eu estou inferindo, assim, altamente, tá, gente? Aquela coisa bem... Mas, assim, você fez um trabalho muito inédito, você conseguiu uma coisa que não é qualquer um que faz, que é juntar 2 teorias e conseguir extrair dali um sentido, um significado. Então, você imagina para uma pessoa que está ali lidando com essas teorias há tanto tempo, que é doutora em administração e tal, nossa, eu nunca vi isso. Então, assim, a gente, infelizmente, na academia, a gente lida muito com isso. A academia é um ambiente excelente, é muito bom para nós, mas tem esse lado também, né? Então, eu acho, assim, que muitas vezes, talvez você não tenha noção da grandiosidade do trabalho que você teve, e, assim, esse cara serviu para te mostrar, olha, é grande mesmo, porque incomodou. Sim. E o trabalho mas olha também a importância de um orientador que incentiva os estudantes. Como vai falar, não, isso não dá, e... que loucura, é muito ruim. Porque talvez ele também não conseguisse ter essa visão, justamente porque nós na academia, e é uma coisa que nós que estamos aqui fazendo doutorado, e aí, como já disseram aqui, foi a própria Daniele que falou desse nosso compromisso com os estudantes, porque chega um momento que a gente dá aula há tanto tempo, a gente lê as coisas há tanto tempo, que a gente acaba se acomodando e não conseguindo ver além. Talvez seja esse processo que esses professores passaram. E a gente precisa tomar cuidado para nós também não ficarmos assim. E sermos abertos às novas possibilidades, porque isso vai fazer com que a gente faça mais a diferença ainda e tenhamos mais, honremos mais esse compromisso que nós temos com os nossos alunos, né?
Bem importante isso aí que a Juliana falou, né? Porque realmente os alunos, os novatos, né, que chegam, deveriam ser o frescor de coisas novas que vêm, ideias novas e tal, e de repente tem professor que fica careta e fica ali só, não, isso não dá, isso não pode e tal. Mas eu queria também, em cima do que a Ana falou, dizer que eu acho, apesar de eu estar fazendo mestrado e doutorado no mesmo PPGTU, com o mesmo orientador, eu acho que a experiência de você fazer um mestrado numa área que nem a Michele, a Ana, a Daniele fizeram, e um doutorado em outra área, quer dizer, dividir, eu acho que deve dar um enriquecimento e botar você em contato com mais teorias. Acho que deve ser uma coisa bem, bem legal, né? Michele, me conta como é que foi a sua lida na produção propriamente dita da dissertação e na produção da tese, lida, enfim, com prazos, com orientador, etc. Como é que foi a tua experiência? Como eu falei, né, meu mestrado foi em gestão de cooperativas, e aí, na época, eu queria, até por ter aceitado a oportunidade, né, vinculada a uma realidade particular, familiar, né, do meu pai, eu queria fazer algum projeto que pudesse levar, ou alguma discussão que pudesse levar para a prática deles. Então, a minha dissertação do mestrado foi a análise do valor percebido de clientes de cooperativas e bancos, para que mostrar para eles que tem diferença, né? Tem diferença qual a expectativa de um cliente de banco e de cooperativa de crédito, para que eles pudessem aplicar isso de uma forma mais prática na cooperativa. E eu consegui mais de 1000 questionários, e a partir daí fiz uma análise fatorial para poder identificar quais efetivamente eram os valores percebidos com base no questionário pré-existente. Então, assim, isso me limitou muito, porque eu tive que usar, como o próprio, né, mestrado nos engessa, a uma produção já prévia, e não que eu pudesse criar perguntas e ir atrás de outras informações. Foi um aprendizado muito grande, porque eu não vinha da área de exatas, eu não tinha experiência em análise fatorial, eu tive que buscar, inclusive, disciplinas de outros cursos dentro da PUC mesmo. Um dos meus orientadores nessa área foi o professor Paulo Nogas, que é de outro curso, aí, acho que de administração. Eu assisti, inclusive, disciplinas dele de outras, até da própria graduação, para poder entender como é uma análise fatorial. Então, eu tive que buscar muito conhecimento para conseguir fechar a minha dissertação. Foi Alex Ferrarese, o meu orientador, e depois eu consegui levar algumas orientações práticas para a cooperativa da qual hoje eu faço parte e inclusive do conselho. Mas foi bastante, como eu até comentei no início, foi bastante trabalhoso, e uma mudança de paradigmas e de mentalidade de como estudar e como produzir, muito diferente do que eu tinha tido até então de experiência acadêmica, né? E o doutorado está sendo outro aprendizado imenso, porque quando eu fiz a entrevista, né, eu lembro que os professores que me entrevistaram perguntaram se eu teria tempo para fazer, e eu falei, lógico que vou ter, imagina, né, um sonho da minha vida também, eu vou me dedicar. Na época, eu tinha acabado de iniciar um trabalho na Secretaria de Estado da Saúde, na época de coordenação de projetos, isso foi no final de 2019, e eu tinha todo um planejamento de vida, né, pensando, que legal, vou estar na secretaria, né, inclusive a minha pesquisa da tese é saúde urbana, então eu ia juntar várias coisas, mas lógico que eu não pensava que ia vir uma pandemia e ia consumir meu tempo muito mais do que o planejamento inicial que eu tinha feito. Então, eu estou tendo que adequar, né, com muito sofrimento e desgaste, assim, essa minha questão de tempo hoje, porque ele é fundamental mesmo, né, como a gente falou aqui, a tese é uma construção nossa, individual, né, e quase solitária, então, mais a questão da própria carga horária das disciplinas, né, que a gente tem que ter uma dedicação, e até uma das perguntas era a questão profissional. Naquele momento, a minha questão profissional era uma, e nesse momento, né, de pandemia, e que eu tive que realmente me dedicar muito mais do que a minha expectativa inicial, me prejudicou muito até agora na construção, nesse primeiro ano da minha tese, mas agora os números estão baixando, a gente está tendo um pouquinho mais de tempo, apesar de que os hospitais que até então estavam para Covid, agora a gente vai ter que repensar eles para atendimento geral, mas graças a Deus é uma boa causa, não estou aqui reclamando, mas enfim, né, o trabalho continua, mas talvez com um pouco menos de intensidade. Então, a minha tese, eu estou bem feliz com o tema, era o tema que eu realmente sempre sonhei em estudar, mas eu estou tendo um pouco de dificuldade de adequação de tempo, então os prazos para mim, apesar de eu estar dentro do meu prazo, né, existe todo um rigor,
E eu gostaria de estar mais, ter podido me dedicar o que eu não consegui devido aos meus compromissos profissionais do momento, né? A gente tem que acreditar, né, Michele, que as coisas vão nascendo, né, de algum jeito, né? Eu tenho tido uma experiência, né, para não ficar bloqueando muito assim, de não abrir mão das tarefas domésticas que eu tenho que fazer e de algumas obrigações, né? E aí eu mais ou menos vou vendo também que às vezes você dando menos tempo para a tarefa, você produz até mais, né? Às vezes eu ficava me perdendo ali, rodando em volta e não produzia nada, você fica nervoso. Então, hoje em dia, eu procuro ficar longe e, de repente, eu vou lá e faço o que tem que ser feito enfim, tento fazer alguma coisa assim, né? Queria que o Augusto contasse um pouco como é que está sendo a lida dele. Aliás, como é que foi a lida na dissertação em termos de pressão, de tempo, essa coisa de não vou conseguir, e como é que está sendo agora no doutorado? É sempre muito caótico. O Augusto é planejador para os outros, né? A vida do Augusto é um caos. Essa é a verdade. Mas no mestrado, assim, eu mudei de tema 3 vezes. Eu parei na minha 4ª proposta de estudo e basicamente eu cheguei no meu último tema, assim, uns 2 meses antes da qualificação. E aí eu lembro até hoje que foi um papo que eu tive com o Mário, assim, que o Mário, ele até hoje ele me conta, ele falou, bom, eu me preparei para aquela conversa, foi aquela conversa do tudo ou nada, né? Ou ele vai sair daqui levantando, me xingando de tudo, ele nunca mais vai se falar, ele vai entrar com um pedido para trocar de orientador, ou nós vamos em frente, né? E foi uma conversa muito boa, porque é uma conversa direta, reta, e é uma coisa que ele sempre dá risada quando eu conto para ele, mas que é uma verdade que a gente usa aqui no escritório, né? Que quando a gente senta para fazer um processo de criação, a gente tenta ser o mais crítico possível sobre aquilo que está sendo produzido. Porque se a gente quiser elogio, a gente mostra para as nossas mães, né? Porque é uma coisa assim, sempre para elas sempre vai estar muito maravilhoso, assim. E dali em diante a dissertação deslanchou, né? Até antes disso teve muita pressão e o que motivou muito aquela minha fala naquela comunidade prática foi porque estava sendo uma fase de transição na minha vida, então até essas coisas que a gente tem que tem todas as nossas questões pessoais, né? A gente tem que lidar, de fato. Então eu estava enfrentando alguns problemas pessoais que faziam com que eu já sou uma pessoa ansiosa por natureza e que me faziam ter mais ansiedade e sofrer muito no processo, no sentido de você nunca ver o troço acabar, né? Parece que você está eternamente construindo uma coisa que não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. E aí um belo dia você fica sem olhar para aquilo e daí você senta na frente e fala, não, mas já acabou, né? Não, já cheguei lá. Peraí, só deixa eu dar a cara final disso aqui. E aí, um belo dia ele chegou no fim, eu consegui cumprir o prazo. Eu já estava com uma frustração muito grande, porque quando eu entrei, eu tinha feito um pacto assim, né, verbal, com o Mário de entrar no mestrado, tentar concluir o mestrado em 1 ano e meio, o mais rápido possível, para entrar no processo seletivo já no 2º ano, né? Então, no ano em que eu faria o 2º, entraria no processo seletivo do doutorado. E eu já estava com uma frustração enorme, assim, que eu lembro que pensando, puta, não vai dar, né, cara? Não vai dar, e tudo bem, já tinha aceitado isso. E aí entreguei a dissertação e quando a gente viu, ia bater. E aí eu lembro até hoje que saiu, eu defendi no dia 12 de dezembro, vamos colocar aí, e no dia 13 saiu o resultado do processo seletivo do doutorado que eu tinha passado. E aí tinha passado ainda, inclusive, conseguindo a bolsa, que era um objetivo meu, né? Precisava também de auxílio financeiro naquela época, eu estava realmente precisando uma coisa importante para mim, para continuar no doutorado. E, puta, foi, assim, super gratificante, né? E aí eu entrei no doutorado e isso é uma coisa muito minha, cara. E eu sei que muitos arquitetos sofrem disso. Quando eu dou aula para os meus alunos em arquitetura, eu falo, pessoal, vamos lá, a gente sempre tem um problema de ter uma boa produção. A gente sempre que produz alguma coisa boa, a gente dá aquela relaxada e quando vê, o processo já engoliu a gente de volta, né? E aí esse foi o resumo no ano de 2018. Eu comecei a dar aula, tinha acabado de entrar no doutorado e fiquei fazendo as disciplinas, assim, né? Daí passou 2018, 2019,
meio que cumprindo disciplina por tabela, e aí veio a pandemia, e junto com a pandemia veio a pressão de ter que correr atrás da tese, e aí, de novo, tinha combinado com o Mário que a gente ia fazer por artigos, e aí aparentemente não ia mais dar tempo, e aí corre atrás de fazer as coisas tudo, vamos embora, e vamos fazer tudo de novo, e vai fazendo acontecer, e corre, 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 e hoje a gente tem, né, a tese por artigos, eu estou com 4 artigos submetidos, e recentemente eu passei por porque assim, eu estou falando, né, do modelo, que é o meu 5º e último artigo, ele está como resultado de pesquisa pronto, falta redação, para eu dar esse corpo final do modelo teórico, então está faltando aquela roupagem final para ganhar cara de artigo, mas em termos de estrutura metodológica de desenho ele já existe, mas era para eu ter qualificado em março, né? E eu não qualifiquei ainda, basicamente, porque foi uma sobreposição. Então, foi um sofrimento, assim, até Parece que você contou a história da minha vida. Um sofrimento até junho, porque uma das pessoas que está na minha banca é uma pessoa que valoriza muito prazo. Eu sei disso e eu sou uma pessoa que valoriza muito prazo. Sempre foi uma coisa minha, assim. E fiquei me martirizando horrores, né? Porque não tá. E de lá para cá, substancialmente, não mudou muita coisa. Na verdade, foi ótimo, porque deu para dar esse tempo. E aí, lógico, né? Você tem que confiar no teu orientador. Quem meteu esse pé no freio foi o Mário. Ele falou, calma, peraí, vamos deixar esse troço... Aí descansou, os artigos decantaram, deu tempo de traduzir os artigos para submeter para a revista com algum peso internacional, deu para reler, deu para repensar, deu para amadurecer a ideia. Então, e parece que eu ouvi o Augusto lá de 2000, acho que foi 17 ou 18 que ela fala, né, Geraldo? Falando, calma, respira, tá tudo bem, vai dar tudo certo, né? E, de repente, eu olhei na minha frente e falei, nossa, eu tenho uma tese, né? Foi isso. De novo, aconteceu a mesma coisa, assim, e eu também não pude, lógico que agora a gente estava numa condição extrema, que era a pandemia, era o isolamento, soma-se isso o fato de eu tive que aprender sobre a teoria institucional, que é uma teoria que também não vem na análise, como a Michelle falou, né? Aprender de coisas, só que eu teve que ser no peito e na raça, lendo muito artigo, fazendo um volume muito grande daquilo, aí tudo isso foi decantando, e a gente foi produzindo, e eu não defendi ainda, e agora, por incrível que pareça, eu estou tranquilo com isso, né? Porque daí no meio disso, o Mário acabou contraindo Covid, e ficou um tempo de licença, esse tempo foi maior do que a PUC permite que ele volte sem a perícia do INSS, aí ele ficou mais tempo afastado, e agora que nós estamos remarcando a banca, eu acho que vai ser lá no final do mês ou no começo de novembro. Mas a essa altura do campeonato, como deu tempo de parar e respirar, aí você já fica mais tranquilo, né? Então, às vezes, tudo que a gente precisa realmente é de um tempo longe do que a gente está fazendo, de um tempo para nossa cabeça, de um tempo para... Nem que seja para ficar cuidando do resto dos problemas que a gente já tem na vida para tocar, né? Mas se você deixa uma coisa um pouquinho de lado, foi assim, foi uma virada de chave quase que instantânea. Instantânea no período instantâneo que a cabeça humana demora, né? 4 meses aí. Então, acho que foi isso, o processo E, no fim, cheguei num resultado, numa tese por artigos, consegui estruturar ela, cheguei numa metodologia interessante. A própria amarração entre os artigos aconteceu de uma forma muito mais fluida e mais natural. Depois que eu fiquei muito tempo sem olhar para eles, daí eu reli eles e consegui concatenar as coisas, né? Então, assim como a Daniele falou, a minha cabeça também está o tempo inteiro procurando conexão entre as coisas, assim. Eu era um péssimo aluno de ensino médio, modelo cursinho, porque eu nunca aceitei as coisas goela abaixo, assim. Se não tem um porquê, para mim não faz sentido e para mim não é uma verdade. Né? Eu sou o tipo do aluno que, 2 mais 2, múltipla escolha. Mas e se for 5? Né? Eu vou lá e marco 5, porque eu tenho do questionamento, tenho essa coisa de ficar perguntando. Então, com o distanciamento, com o afastamento, eu consegui ler aquilo com o olhar de um outro Augusto, que já não é mais aquele de 6 meses atrás. Então, isso é muito importante, sabe? A gente entender que, entre nós, assim, especialmente dentro da comunidade acadêmica, está todo mundo sempre caminhando para frente, né?
e sempre avançando e sempre evoluindo. E aí, um parêntese que eu queria fazer, eu devia ter aberto a fala com isso, mas o Fernando, ele foi um personagem, assim, muito chave no resultado final da minha dissertação, porque ele trouxe um input que foi muito interessante para o conceito da construção de competências, assim. E isso deu uma guinada super bacana, assim, na minha forma de abranger e de olhar para aquilo que eu estudo. Eu falei, não falei o que eu estudo, né? Eu estudo a implementação do City Information Modeling como ferramenta de gestão urbana, né? Então, que os arquitetos vão saber que é a modelagem tridimensional e informacional da cidade, e eu estudo os processos de como implementar isso dentro da gestão urbana como ferramenta dentro da complexidade de secretarias, essas coisas todas, né? E aí, para fechar, o último aprendizado que eu tive foi, no mestrado eu me empolguei, acabei escrevendo um capítulo extra no mestrado, que eu não precisaria ter escrito, que basicamente arrancou da minha mão a chance de uma tese engatada na dissertação. Porque daí ele já estava publicado e já não era mais inédito. E aí um dos sofrimentos, das dificuldades que eu tive dentro do doutorado foi justamente isso, né? E aí hoje, inclusive, quando eu estou orientando iniciação científica ou até TCC, eu falo, gente, olhem com muita calma para aquilo que vocês têm, quando vocês estão e entendam qual é o momento que vocês estão, para saber o que você entrega e o que você não entrega, né? Porque naquele momento ele encheu a dissertação, foi muito bacana. Esse artigo, inclusive, está há 2 anos no prelo da no Journal of Urban Technology, só 2 anos. Mas tem um avanço super bacana lá, que é uma proposta de modelo também, mas me arrancou essa possibilidade de conseguir engatar uma coisa na outra, né? Que teria deixado tudo muito mais fácil. Então, esse foi um grande aprendizado, assim, que hoje eu tento passar para os meus orientandos, sempre que eu posso. Você tá dizendo que surgiu uma coisa que se apresentou muito crua, na verdade, é isso? Em vez de ter apresentado crua, o certo seria guardar para desenvolver mais e aí apresentar completa, né? Seria exatamente, isso? Exatamente. Era uma ideia era um desenho de uma estrutura, era uma primeira estrutura metodológica, inclusive, por causa desses 2 anos, eu não fui o primeiro autor a publicar isso. Um pesquisador português, que uma referência no tema, publicou no passado isso, e o nosso está lá no prelo ainda, deveria ter sido publicado antes. Mas é uma estrutura metodológica, onde eu peguei alguns autores, porque como é uma coisa muito nova, muito incipiente, está todo mundo pesquisando com o sua própria forma de olhar para aquilo, a própria aplicação de tecnologias flutua muito, então tá um momento super bacana de pesquisar, porque como gente como eu e a Daniela, que gosta de ficar costurando ideia, tem muita ideia dispersa, então é super bacana, porque você consegue juntar aquelas coisas e tentar espacializar no modelo, assim. E aí foi o que eu fiz lá na dissertação, só que eu fiz de uma forma, assim, meio nesse ímpeto de arquiteto, que você sabe muito bem que a gente tem, né, Geraldo? Que a gente fala do fazer, né? Vai lá e faz. Mas sem essa carga teórica, e aí ele fica uma coisa... Nesse caso, poderia ter um planejamento, né? Poderia ter tido planejamento. Né? O planejamento fez falta. Exatamente. Mas, por outro lado, né, eu acho legal no depoimento do Augusto, e de todo mundo aqui que falou, porque tem, de fato, né, esse mito do que a gente... para mim era um mito, né? Que os autores de livros dizem, o livro se escreve, né? Ele vai se escrevendo sozinho, mas existe um pouco isso. De fato, o trabalho, a gente trabalha, mas ele próprio se constrói, né? Se você deixar, ele vai se construindo, quase que por conta própria, né? Uma coisa bem engraçada, né? Eu queria ouvir a Daniela falando como é que foi a experiência dela com prazos e com a pressão das entregas. Eu não sei por onde eu começo, se eu começo pela minha saúde ou se eu começo pelos meus prazos, porque eu tive 2 grandes eventos na minha vida pessoal, que foi que em 2019 eu tive uma apendicite muito grave, que eu tive que pedir muitos prazos, porque foi logo depois de Anampur, estava voltando da viagem do Anampur, e meu apêndice resolveu, estourou praticamente em mim, e eu tive, assim, que fazer uma cirurgia de emergência. Passei metade de 2019 na cama, me recuperando de uma laparostomia,
num cortezinho na barriga. Em 2020 também tive problemas de saúde. Eu tive um cálculo renal que perfurou meu ureter. Então, foram 2 anos de resiliência, muita resiliência, e ainda teve uma disciplina de, se não me engano, foi metodologia ou seminários, que ensinaram muito a fazer a preparação da pesquisa e ainda se organizar e planejar as etapas do trabalho. E eu acho que se não fosse por esses ensinamentos que o mestrado me deu de organizar, são ferramentas, né? E a gente vai moldando para ver como que a gente consegue se organizar com aquelas dicas que os professores dão. Então, ainda estou nesse processo, tenho uma agenda com todos os prazos, tudo bonitinho, tanto na minha vida de trabalho, da minha consultoria, quanto na vida acadêmica, quanto na vida pessoal, eu coloco tudo na agenda e me organizo. Então, se fosse para falar, uma das primeiras coisas, como lidar com os prazos, organização é tudo, e achar uma forma de organização que faça sentido para você. Porque senão você vai começar, é aquilo, você começa a ficar ansioso por causa do prazo e vira uma bola de neve que você fica, meu Deus do céu. É bom um dia de cada vez, ir escrevendo, daí quando você vai escrevendo um pouquinho, a dissertação eu senti que foi assim também. Em cada dia, cada disciplina, cada momento, eu escrevia um pouco e ela ia se formando. Eu lia alguma coisa, ia escrevendo e fazendo. Daí, no final, a gente vê aquele arquivo já mais de 100 páginas e já olha, nossa, saiu a dissertação. E eu acho, assim, que a gente tem métodos, né? A gente, tanto para as nossas pesquisas, e eu aplico um pouco na minha vida isso. Então, os meus métodos de me organizar. Eu acho que se fosse para falar o que eu aprendi de tudo isso, foi tentar me organizar com tudo isso. E eu acho que a questão da produção, não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas a gente tem essa questão de obrigatoriedade em publicar e tudo mais. Então, eu aprendi que eu tenho que aproveitar as disciplinas ao máximo e tentar fazer artigos delas. Então, teve uma disciplina de sistemas urbanos, eu consegui publicar um artigo sobre o seminário que a gente fez, a gente transformou em artigo. Outras disciplinas também que eu fiz, que a gente conseguiu ou fazer resumo expandido, artigo. Acho que é uma das questões que a gente produz nas disciplinas também. Eu acho que é isso, acho que falei meio rápido até, gente. Não, falou muito bem, gostei de ver. Eu acho legal de ver como é que cada um de nós, né, se adapta e consegue extrair uma sabedoria da sua própria experiência, né? Mostra que somos todos seres humanos bem inteligentes e articulados. Pessoal, eu acho que a gente está chegando no fim do horário, né? Queria agradecer muito a presença de vocês, achei muito legal a história. Daniela, adorei te conhecer cara a cara, que a gente não se conhecia ainda, apesar de ter sido colega. Augusto, muitíssimo obrigado. Daniela, minha querida orientadora de todos os cursos, a melhor coisa que tem é você fazer matéria onde a Daniela é aluna, porque daí ela organiza tudo para você. É uma maravilha, ela é ótima. Michele, muitíssimo obrigado. Foi muito legal a história. E quero agradecer o pessoal da comunidade prática também, né? Todos ajudam muito, porque esses encontros são muito legais. Acho que eles são muito valiosos, muito importantes para nós. E fico muito satisfeito da gente ter podido ter feito esse meio de improviso, né, Ana? Mas acho que no final ficou bom. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa antes de terminar. Juliana, quer falar alguma coisa? Só queria agradecer a presença de todos e lembrar o convite para o próximo encontro, que vai ser dia 25. E vamos ter alunos dos professores Letícia e Carlos Hartzi, para falar dos temas de pesquisa e discutir principalmente metodologias e teorias que estão sendo trabalhadas nesse grupo de pesquisa. Eu só queria falar que eu achei bem interessante desse grupo, desse encontro de hoje, né? É que vários caminhos, cada um de nós trilhou um caminho
controverso, com as nossas dificuldades, porque a vida não para a gente fazer o doutorado, a vida segue com todas as suas dores, amarguras e coisas boas e ciladas, enfim, e estamos aqui. E eu acho que é muito interessante, assim, poder ouvir esse percurso de cada um, porque realmente escrever uma tese é um trabalho solitário, né? E aí a pandemia nos deixou mais sozinhos ainda, porque quando não tinha pandemia, a gente ainda podia ir até o PPGT, ou pelo menos ver o outro amigo e falar assim, não, olha, estamos juntos, e agora, né, a gente fica aqui. Então, eu achei, assim, super, muito obrigada a vocês todos que tiveram essa generosidade de compartilhar as histórias de vocês, que isso nos ajuda pra caramba, assim. É subestimado essa capacidade de empatia que nós temos, e ela, de ouvir a história do outro e nos enxergar na história do outro e saber que estamos todos juntos, gente. Obrigada. A Michelle tem uma pergunta, se quer fazer. Coloquei, acho que é muito legal, continuando, né, nessa fala da Juliana, se caminhos diversos nos trouxeram aqui hoje, se a gente faria tudo de novo, né? Com todas as dificuldades, como você falou, com todos os percalços, e eu, da minha parte, sim, com certeza, né? É muito legal isso, essa oportunidade de vivenciar e escutar, né, essas histórias, e saber que não está fácil para ninguém, mas estamos todo mundo junto. O meu orientador, o Clóvis, né, meu orientador, e a gente estava conversando, porque, querendo ou não, a minha questão pessoal sempre vem à tona quando a gente conversa, porque ele sempre quer saber como eu estou, depois da perda que eu passei, né? E assim, é o que eu falo, eu nunca estou bem, mas ele falou uma coisa para mim que é bem interessante, ele falou assim, a tese salva. E, gente, a tese salva, porque eu estou me agarrando a ela para viver esses dias, então... Vamos nessa linha, vamos enxergar a tese como nosso grande salvador. Outra questão é que a tese vai acabar. Não sei para vocês, mas eu não imagino o que pode acontecer depois. Então, eu concordo com certeza muito grande. Salve. Você produzir alguma coisa em momentos que você está com o teu coração machucado é a melhor coisa, e eu acho que nesses momentos é uma distração muito produtiva. Então, para mim, eu estava nesse clima no meu mestrado. Então, para mim, com muito carinho que eu lembro desse momento. Então, é exatamente isso. Legal. Pessoal, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todos. Gente. Foi muito legal ter feito esse... Fernando, muito obrigado pela tua presença. Ana, muitíssimo obrigado pela ajuda. Até a próxima. Obrigado a você, Jeff. Parabéns pelo encontro. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau. Beijo.